Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Sinta-se abraçado por mim e vamos ao trabalho. Na aula passada foi visto as formas de apresentação, as formas de saudar as pessoas. Nesta aula de número 5, vamos ver os artigos, ou seja, em espanhol, artículos. Partiremos da definição. O que são artigos? São palavras variáveis que se antepõem ao substantivo ou a qualquer palavra ou oração que tenha valor de substantivo, indicando-lhe o gênero e número. Então, são palavras variáveis que ela varia de acordo com gênero e número. Ou seja, gênero masculino e feminino e número plural ou singular. Exemplo. Los terratienes son dueños de grandes extensiones agrícolas. Los é o artigo definido, em que está definindo aí o masculino e que está no plural. Los terratienes. É o mesmo que dizer os fazendeiros são donos de grandes extensões agrícolas. Assim como no português, os artículos são classificados em definidos e indefinidos. E aí nessa tabelazinha a gente consegue ver de uma forma bem simplificada os artigos definido e indefinido. Assim como também o plural, o singular e o gênero. Masculino singular, ele. Então vamos sempre usar o ele quando estiver tratando de um substantivo masculino no singular. Masculino plural, los, sempre quando estiver tratando de um substantivo plural, ou seja, mais de um objeto. Feminino singular, lá. Feminino plural, las. Indefinido, masculino singular, masculino plural, unus. Feminino singular, una. Feminino plural, unas. Exemplo. Unas mujeres hicieron los vestidos para la fiesta de Ana. Umas mulheres fizeram os vestidos para a festa de Ana. Unas representa aí o feminino e o número plural. Unas, mais de uma mulher. Assim como a língua portuguesa, a língua espanhola apresenta duas formas de artigo, o definido e o indefinido, assim como eu já falei. Mas aqui faremos questão de definir quem é definido e indefinido. Então vamos. O definido indica que o substantivo se refere a algo já conhecido, determinado ou já mencionado. Ou seja, definido é quando se conhece algo que está se tratando. O indefinido indica que o substantivo se refere a algo não conhecido ou não mencionado no texto. Ou seja, quando não se conhece, não se tem a definição do que está se tratando, então está diante de uma situação indefinida. Exemplo, definido, helicoide. Então, quando se fala helicoide, se dá a ideia de que conhece de que coide está tratando. Então, helicoide aqui representa o carro. Pode ser também auto, mas vamos utilizar coide. Helicoide. Então, o substantivo helicoide. Então, nós temos um artigo definido masculino no singular. Está tratando de um carro. Helicoide. Los coches. Los coches. Também um artigo definido, porque quando se trata nos coches, se está dando a ideia de que conhece os coches que está se tratando. Nos coches. E aí, como é mais de um,
nós temos aí o artigo masculino no plural. Luscute, os carros. La caça, la caça. Um artigo definido, porque está tratando la casa, da ideia que se conhece qual é a casa que se está se tratando. La casa. Então, um artigo feminino no singular. Las caças, las caças. Também um artigo feminino, porém no plural, porque tem mais de uma casa, duas casas. Las caças. Que também dá a ideia de que se conhece essa casa. Las caças. Então, dá a ideia que se conhece a casa que se está se tratando. Indefinido. Um homem. Um homem. Então, quem é este homem? Em português seria um homem. Então, quem é este homem? Ninguém se sabe. Um homem. Quem é esse homem? Ninguém sabe quem é este homem que está se tratando. Então, por isso é o que? Indefinido. E aí temos um artigo aí, indefinido, masculino, plural. Unos homens. Unos homens. Quem são estes homens? Ninguém sabe, não dá para entender, não dá para se definir quem é esses homens. Então, estamos diante de um artigo indefinido, masculino, plural, porque tem aí mais de um homem. Uma mulher. Uma mulher. Quem é esta mulher? Também não se sabe quem é essa mulher. Se está tratando de uma mulher, porém não está se definindo quem é essa mulher. Uma mulher. Pode ser qualquer uma mulher. Então, um artigo indefinido, masculino, no singular. Porque só há uma mulher. Uma mulher. Umas mulheres. Quem são essas mulheres? Também não se sabe. Pode ser qualquer mulheres. Umas mulheres. Quem são essas mulheres? Não se sabe, não se tem uma definição. Então, estamos diante de um artigo feminino plural, porque há mais de uma mulher. Casos particulares. E aí aqui a gente tem, aqui requer um pouco mais de atenção, né, para umas regrinhas básicas. Então, casos particulares. Como acabamos de ver, quais são os artigos e as definições dele, definidos e indefinidos, então a gente precisa saber quando e onde se deve usar, fazer uso desses artículos em espanhol. Primeira regra diz o seguinte: é obrigatório o uso de artigo determinado para informar as horas, dia da semana e data. Então, é obrigatório o uso do artigo determinado para informar as horas, dias da semana e datas. Exemplo: são as 6 em ponto. São 6 em ponto. El resultado de los exames será el lunes. Lunes representa segunda-feira, um dia da semana. Então, sempre quando se trata de dia da semana, se usa o artigo determinado. El lunes. Em português, o resultado dos exames sairás segunda-feira. Nasci el 19 de fevereiro de 1982. Nasci el 19 de fevereiro de 1982. Perceba, ele está antes do 19, que representa uma data. Né? Representa uma data aí.
nasci el 19. Então, 19, ou seja, 19, representa uma data, se usa então o artigo definido. Diante dos números que indicam as horas, se usa artigo e se omite a palavra hora. Veja. Diante dos números que indicam as horas, os números que indicam as horas são las 7. Então, 7 é o número, e aí antes disso usa las 7. Diante dos dias da semana se usa o artigo sem preposição. Ou seja, se está diante de um dia da semana, usa o artigo sem o uso da preposição. Ele domingo voy la feira. Ele domingo voy la feira. Percebe que não há uma preposição aí entre ele domingo voy la feira. Domingo vou à feira. Segunda regra. Diante de um nome de pessoa, país, região ou continente, não se usa o artigo, salvo quando estiver determinado por um adjetivo, oração relativa ou comprimento. Vejamos. Espanha é um estado de la União Europeia. La Itália del Norte é muito linda. Exceções. La Habana, la Argentina, la Índia, os Estados Unidos, ele Japão, etc. Terceira regra. Diante das formas de tratamento, exceto dom. Ou seja, sempre que tiver dom, não vai se usar aí o artigo, seja definido ou indefinido. Ele, general São Martim, vindo cenar comigo. Cenar é jantar. Em português ficaria: o general São Martim veio jantar comigo. La senhora Mercedes duerme mucho. La senhora Mercedes duerme mucho. Em português, a senhora Mercedes dorme muito. Dom Ricardo é muito gato. Dom Ricardo é muito gato. Percebe que nessa estrutura, Dom Ricardo, e aí não há necessidade, não se usa o ele. Dom Ricardo é muito gato. Em português, Dom Ricardo é muito bonito. Então, esse gato é um adjetivo. Aqui tem uma outra regra, a quarta regra, ela requer um pouco mais de atenção, porque traz muita confusão quando se está aprendendo tanto a falar como a escrever. Então, essa quarta regra diz o seguinte: emprega-se ele no lugar de lá e um no lugar de una, diante de um substantivo feminino singular iniciado por A ou por H tônico, para evitar cacofônia. Então, é simples, é só entender que só vai ocorrer essa mudança quando se estiver tratando de um substantivo feminino singular. Exemplo: ele água, ele alma. Então, seria la água, la alma. Porém, como se inicia água com A tônico, substitui então lá por ele. E aí fica ele água. Ele alma. Alma também se inicia com A tônico. E aí troca lá por ele. Então, em vez de dizer la alma, se diz ele alma. Águila. O que poderia ser também aí uma. Aliás, o que seria? O que poderia ser? Uma águila. Mas como se inicia com A tônico, substitui então uma por um. E aí ele sai do feminino e vem para o masculino. Águila. Ada.
ada, o que seria una ada, porém se inicia com HA tônico. Então substitui una por e aí sai do feminino e vem para o masculino, ada. E aí é que é muito interessante, presta atenção. Quando o substantivo feminino estiver no plural, mantém-se a forma original. Ou seja, essas regras só funcionam quando o substantivo for feminino e estiver no singular. Caso contrário, continua o normal, continua da mesma forma. Então está aí o exemplo abaixo. Las águas, las almas, las águilas, las hadas. A quinta regra. Artigo não precede adjetivo possessivo, mas precede pronome. Ou seja, os artigos eles nunca vão preceder adjetivo possessivo. Que aqui está no exemplo. Los mis libro. Los mis libro. Esse mis é adjetivo possessivo de posse. Meu, né? Meus. E aí é errado dizer isso, porque nunca precede adjetivo possessivo. E aí o correto seria los meus. Los mil. Porque esse mil ganha denominação de substantivo. Minha família é enorme. Minha família é enorme. Me entregar ao periódico. Me entregar ao periódico. Entregaram-me seu jornal.